Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Muito bom ter você por aqui mais uma vez. Obrigado por você nos acompanhar em toda a nossa rede Fim dos Tempos, seja no Telegram, seja no Instagram, seja nas demais redes e agora aqui no YouTube. A temática de hoje é a dança das cadeiras. Nós vamos explicar para você o que está acontecendo, na verdade, por trás dos bastidores, porque a elite globalista está adiantando a Agenda 2030. A agenda está sendo adiantada e eles estão temendo, obviamente, alguns acontecimentos. E que acontecimentos são esses? Obviamente, eles têm noção, eles têm ideia do principal acontecimento que trará a batalha final entre o bem e o mal, que é o Apocalipse. E eu vou provar para você nesse vídeo que certamente, possivelmente, acontecerá nessa geração. Não tenho dúvidas disso, profeticamente falando, analisando pelas escrituras. Tudo está ocorrendo de acordo com a vontade do Criador e eles sabem disso. Estão correndo para dentro dos seus bunkers em desespero, construindo bases subterrâneas que não existiam e agora os governos também já estão totalmente operantes dentro dos seus bunkers governamentais. Mas a questão principal não é essa. Nós estamos vendo algumas coisas acontecerem em algumas áreas específicas, que é na área social, na área espiritual e na natureza. E algumas coisas nós sabemos que são manipuladas e outras coisas não. Por quê? O tempo do fim se aproxima e o reflexo disso são os governos nesse desespero total para trazer a agenda única global e estabelecer um único reinado. Nós sabemos que isso se cumprirá dentro do Apocalipse, na chamada Grande Tribulação, e eu vou provar para vocês que nós estamos no fim do princípio de dores. As dores do parto começam, obviamente, com algumas contrações e terminam com dores terríveis. E nós já estamos entrando nesse período final, onde o neném já está pertinho de nascer. O bebê já está quase sendo parido. Então, meus queridos, atentem para o que eu vou explicar aqui, porque isso é muito sério. As coisas vão começar a fervilhar mais ainda no mundo. E eu gostaria, antes de tudo isso, pedir para você deixar aqui o seu like, seu curtir, o seu comentário, que é mais importante ainda. Você que já nos acompanha há um bom tempo, né? E está sempre por aqui vendo os vídeos, pô. Curte aí, comenta e isso vai nos ajudar a trazer novos vídeos. Eu queria convidar você também a conhecer o canal Restrito. É o nosso canal premium de conteúdo privado, onde tem dezenas de documentários exclusivos para você, de temáticas que a gente não pode nem falar aqui na rede. São temáticas muito abrangentes que envolvem a nova ordem mundial e todo esse assunto que você já acompanha em nossos canais. Convido você também para conhecer o curso Mistérios do Apocalipse. Eu ouso em dizer que é um dos cursos mais profundos em língua portuguesa, mais abrangente, que explica toda a temática apocalíptica em uma ótica jamais vista antes. Eu convido você a conhecer o curso. Está aqui o link aí embaixo na descrição. Convido você também a conhecer o curso A Inversão do Campo Eletromagnético e a Grande Tribulação, onde a gente fala do principal agente que trará as destruições dos últimos dias, que é o campo eletromagnético, que vai intensificar trazendo as destruições do Apocalipse. A gente explica tudo isso lá de forma abrangente, além de uma passada profunda na temática cosmologia antiga, que eu sei que tu gosta pra caramba. Beleza, pessoal? Então, vamos às notícias aqui. Em setembro, pessoal, a ONU, junto ao Fórum Econômico Mundial, eles vão fazer uma conferência onde eles vão anunciar que a agenda vai ser acelerada. A Agenda 2030 vai ser acelerada. Vocês podem ver aí a matéria oficial do Fórum Econômico Mundial e eles vão começar a acelerar a agenda. Por quê? Conforme eu falei, os camaradas sabem que algo está para acontecer, algo está vindo, e eles precisam acelerar isso aí para que as coisas comecem de acordo com os planos deles, a preparação para tudo ser entregue para o único rei global de todo o planeta, ele possa ter tudo já em mãos certinho. Algo realmente está para acontecer. Nós não sabemos detalhadamente o que é, acredito que ninguém debaixo da pirâmide saiba, somente eles, mas fato é que isso é uma notícia bem preocupante. E nós vimos, inclusive, nas últimas semanas também, a situação que aconteceu na França.
O negócio ficou bem preto por lá, a sociedade geral francesa não entendeu o que estava acontecendo e manifestantes franceses mesmo, junto a imigrantes, eles começaram a saquear lojas, a trazer o caos em todo o país. E você acompanhou a cobertura completa que nós fizemos no Telegram. O negócio foi muito feio. Então, isso aí já são sinais da aceleração da agenda do anticristo, podemos dizer assim, né? É necessário que o mundo inteiro entre em desordem para que apareça esse camarada e ele venha trazer o quê? A ordem em meio ao caos. Isso é notório, isso já é esperado, isso é bíblico, isso é profético. E essas são cenas da situação toda que aconteceu na França. População saqueando ali uma viatura policial, com coisas que comumente não acontecem em qualquer lugar, em qualquer país. E nós vemos que alguns países realmente já estão participando de cara dessa aceleração da agenda. E, minha gente, isso aqui é algo também muito sério, isso aqui é muito sério, isso aqui que eu quero tratar com vocês aqui, esse vídeo. As escrituras falam, obviamente, que vai chegar um período do mundo em que o mundo terá que se alinhar em uma coisa só. Então isso virá através de quê? Da tecnologia. Obviamente que isso será através da tecnologia. E o que significa esse vídeo aí? Esse vídeo representa algo que virá acontecer no mundo inteiro. Eles estão começando a instalar equipamentos de biometria, de leitura ótica, onde as pessoas só podem comprar, vender, comer, beber, participar de uma vida social estável se vocês passarem pelo sistema e o sistema reconhecer vocês e aprovarem. Obviamente que isso aí vai acontecer por intermédio daqueles que tomaram a Jussara, né? A Jussarinha. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tomaram a Jussara e, obviamente, você vai estar dentro do sistema globalista e vai ser permitido você de participar da sociedade comum. E nós vemos isso já acontecendo de forma bem clara, por exemplo, na China, onde desde o dia, se não me engano, 23 de junho, isso já foi aprovado na China, e crianças só podem pegar avião, transportes públicos em geral, trem, se elas também estiverem inseridas dentro do sistema, e o sistema reconhecer as crianças como catalogadas, aí você vai poder participar também da vida comum social do seu país. Isso é óbvio, isso vai acontecer no mundo todo, nós vemos isso dentro do Apocalipse, mas a gente já vê uma aceleração na China, que é o modelo de país escolhido para o planeta. Então, olha que lindo. Isso é muito bonito. Isso aí é lindo, minha gente. O negócio é muito bonito. O que é isso aí? Isso aí são lugares especiais para você tirar suas férias. Tirar as férias bonita. E por que eu vou tirar as férias nesses lugares? Você já sabe o que é isso aí, eu não preciso falar. Aqueles que não tomarem a Jussara, não aderirem à Jussara, vão tirar umas fériasinhas ali por tempo indeterminado. Vai ser muito bonito. Entendeu, pessoal? Então já começou a dança das cadeiras, a separação, a divisão do sistema. Isso era óbvio que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E nós vemos também essa outra notícia aqui, ó. Isso aqui é muito interessante. Dá uma olhada aí que bonito. Olha que lindo. Vou explicar para vocês o que é isso aí. O que acontece? O Fórum Econômico Mundial está criando centros onde as pessoas vão poder fugir e se abrigar relacionado ao aquecimento global, à questão climática. Isso vai ser construído no mundo todo, isso é para o seu bem. Obviamente a temperatura vai aumentar muito, em alguns lugares cair muito, você vai poder ir para esses centros de proteção ali da sociedade, da população, contra essa questão climática abrangente que vai vir. Então já estão preparando o mundo todo para as coisas que virão, e você é óbvio que é o personagem central em todo esse jogo, em toda essa dança das cadeiras. Isso aqui aconteceu recentemente, essa semana que passou, em Milão, na Itália. A gente vê já que a natureza também
já está sofrendo demais os avanços da inversão e as coisas vão chegar a um ponto em que não terá mais como esconder. E eles sabem disso, eles sabem muito bem disso. As coisas vão se intensificar. E o que é isso aí? Isso aí também foi uma das regiões de Milão. Aconteceram tempestades terríveis por lá, tempestades fortíssimas, chuvas de granizo, avassaladoras. Então, após a chuva de granizo, começou a cair novamente uma nova tempestade. A gente vê os granizos sendo arrastados aí por toda a cidade. A gente já vê a agenda climática sendo cumprida, avançada, com força total. Algumas coisas sabemos que são extremamente naturais e outras não preciso nem dizer para você. O mundo todo já está ciente de que algo diferente está para acontecer, que a história está para trazer um grande evento que a humanidade até então não tem noção. Esse evento chama-se Apocalipse. Olha, isso tem acontecido no mundo inteiro, em todo o planeta. E, obviamente, nós sabemos que isso vai se intensificar mais ainda. Questão moral também, a gente vê o avanço. Pessoas estão fugindo totalmente da imagem e semelhança de Deus. Eles querem ser imagem e semelhança de cavalo, de todo tipo de coisa. E a gente vê essas aberrações aí por todas as ruas do mundo todo, em shoppings. Se você nos acompanhar no Telegram, vocês vão ver coisas piores ainda. Isso tem se aumentado, isso tem se propagado de uma forma muito grande e a intenção é que o mundo veja isso como algo extremamente normal. A agenda também, referente à ufologia, nós sabemos do que está sendo preparado, a questão da tal da invasão, né? E a gente vê claramente aí em alguns vídeos pelo mundo. Eu pesquisei bastante acerca desse vídeo, isso não é montagem, inclusive quem nos acompanha no canal Restrito vê muitos outros vídeos como esse. Eles já não estão escondendo mais, governos já não escondem mais, e nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vai ser declarado publicamente a existência de alienígenas e talvez que eles estejam até interagindo com o mundo inteiro. Você não é bobo, você sabe disso, é óbvio que isso vai acontecer, isso faz parte da agenda e não há para onde a gente fugir. Esse fato aí aconteceu no aeroporto internacional do Golfo Pérsico, lá no Irã. Então, eles relataram uma temperatura de 66,7 graus centígrados. Nós sabemos que isso é intolerável para a vida humana e animal. E eles registraram essa temperatura lá. Então, obviamente que a gente sabe que o que está vindo no mundo, essa questão climática ela vai se intensificar, vai aumentar. E, como eu falei, nem tudo é natural. A gente precisa estar ligado, precisa acompanhar as notícias. Então, vocês precisam se preparar relacionado a isso. Precisam estar por dentro de tudo que está acontecendo. Isso vai ser normal. Lá em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, a temperatura normalmente no verão chega a 48 graus. Já teve casos de chegarem a 50. Inclusive, na internet tem vídeos e fotos de caixa d'água plástica derretidas em cima das casas. Isso é a região lá de Bangu, Padre Miguel, Realengo, Senador Camará, regiões que são muito quentes aqui no Rio de Janeiro, chegam a essa temperatura em janeiro, fevereiro e março. Então você imagina quando a questão climática se intensificar, as temperaturas nessas regiões. Eu falo isso só pelo Rio, fora nas demais localidades do Brasil, que a gente sabe que tem lugares que são muito quentes. Então, eu queria agora explicar para vocês sobre essa questão profética, por que o Apocalipse e há essa dança das cadeiras, esse desespero dos globalistas em relação a acontecimentos que estão vindo e a agenda tem que ser antecipada, intensificada o mais rápido possível. Então talvez você me pergunte, qual o propósito de Deus em trazer um apocalipse e destruir todas as coisas? Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus tem 3 grandes propósitos, certo? 3. Primeiro é trazer Israel de volta aos seus caminhos. Israel se desviou dos caminhos do Criador há muito tempo, há muitos séculos atrás, desde da época ali de Cristo. Então, nessa época,
desde esse período, Deus estabeleceu um propósito de trazer Israel de volta aos seus caminhos. Bem, Deus escolheu Israel como nação aqui na Terra, digamos, como representante do seu sangue, do seu DNA, e assim cabe a Deus resgatar o seu povo novamente aos seus caminhos para a história terminar completa. Israel não pode ser excluído das profecias messiânicas, das profecias escatológicas apocalípticas, porque há um propósito específico também sobre a nação judia. O segundo propósito é fazer com que Israel reconheça Jesus como Messias. Israel sempre negou a Cristo. Sempre, nós sabemos disso, não o receberam como Messias. Israel queria apenas um libertador e eles viram na pessoa do Messias alguém que não tinha a capacidade de cumprir isso. Por isso eles foram para o lado de Barrabás. Barrabás era um revolucionário da época, então entre Barrabás libertar o povo judeu e Jesus, preferiram Barrabás. Por exemplo, Barrabás era um cara extremamente revoltado contra os romanos. Barrabás tinha por costume, na época, ir para dentro do Império Romano e encarar eles. Ele matava soldados romanos. Israel o via como um cara com perfil de libertador. Porque se você está na sua casa oprimido, alguém estupra tua esposa, um exemplo, né, faça algum mal contra a sua família, o que você acharia de um cara que fosse lá e simplesmente fizesse aquilo que geralmente acontece com esse tipo de gente? Era o que Barrabás fazia. Então, Jesus não fez isso. O propósito de Jesus foi espiritual, o reino de Deus. Israel não entendeu. Então, Israel precisa voltar aos caminhos do nosso Criador. Isso é o segundo propósito específico de Deus em relação ao Apocalipse. O terceiro é trazer a sua ira sobre esse mundo impenitente. Esse momento é chamado de o grande dia do Senhor. Você vê isso em Sofonias capítulo 1, versículo 14. Pois bem, então Deus precisava restaurar o Estado judeu e a última profecia cumprir-se. Isaías fez um paralelo apontando para a última profecia. Ele disse no seu livro, no capítulo 66, versículo 8: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Então, Isaías está falando se poderia nascer uma nação num só dia. A profecia surgiu, Israel precisaria ter o seu estado restaurado, sendo novamente um país. Israel estava disperso no mundo todo. Desde o período em que eles, diante de Barrabás e de Jesus, eles negaram a Jesus e disseram: solte Barrabás. E o que aconteceu? Barrabás foi solto e depois eles disseram: caia sobre nós o sangue desse inocente. Então a situação começou a ficar pesada para eles ali. E 70 depois de Cristo, o sangue desse inocente caiu sobre eles. Aconteceu o sítio de Jerusalém, as hordas romanas destruíram totalmente o templo, a cidade inteira, e nós sabemos o que aconteceu na história. E sob o comando do imperador Tito, então a profecia se cumpriu. Israel ali, os fugitivos são chamados de fugitivos da diáspora, partiram para várias nações, e nós vamos explicar isso já aqui. Vamos partir desse princípio. Então, depois de Isaías 66, versículo 8, apontando para a parábola da figueira, então a profecia precisaria se cumprir. Então aqui nós vemos a parábola da figueira. Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 34, que diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vejo todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A parábola da figueira aponta para Ezequiel 37. Então a parábola da figueira, ela fala o seguinte, ela aponta para Ezequiel 37. Quando aqui na parábola fala sobre a figueira, Jerusalém é conhecida como a cidade das figueiras, desde tempos antigos e históricos. Então, quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, se vocês querem saber os sinais do fim dos tempos, os sinais da volta do Messias, os sinais do Apocalipse, olhai para a figueira, para Jerusalém, vocês vão saber que está próximo ao verão.
Está próximo ao retorno do Messias e ao início do Apocalipse, quando os tempos vão se esquentar. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aqui, exatamente o que eu falei, relacionado ao início do Apocalipse, à volta do Messias. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Só que essa geração aqui não é a geração da época que Jesus falou. Então, que geração é essa? Porque Jesus não estava falando para a geração do fim. Então, agora nós vamos entender um pouquinho essa questão de Ezequiel 37, a profecia que cumpre-se dentro da parábola da figueira. Ezequiel 37 é a última profecia escatológica messiânica, é a profecia mais importante sobre Israel relacionada aos últimos tempos. Então, quando a gente vê aqui o versículo 11 e o versículo 12, você conhece o texto de Ezequiel 37, que é a profecia onde Deus pergunta ao profeta se seria possível restaurar aquele vale de ossos secos. E ali o profeta diz, tu sabes, e Deus manda ele profetizar, os ossos são restaurados e se tornam em um exército numeroso. Então no versículo 11 diz aqui, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. O versículo 12 diz, então profetiza, ou portanto profetiza, algumas traduções, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei vossos sepulcros, vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à casa de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando vos abrir os sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, a profecia de Ezequiel 37, a restauração do Estado judeu. Isaías disse, poderia reviver uma nação em um só dia. Então, isso aconteceu em 1948, quando o voto Minerva de Oswaldo Aranha, ele simplesmente foi o voto que fez o diferencial para que Israel vencesse a votação da ONU e tivesse novamente o seu Estado restaurado e pudesse ser o país mais novo da história da humanidade. Novamente, o povo pudesse voltar e se cumprir a profecia. O povo voltar para sua terra e ter novamente a sua cidadania judaica. Então, se cumpriu em Ezequiel 37 a última profecia bíblica, referente à geração do fim. E agora eu vou explicar para você que geração é essa. Quanto tempo dura uma geração, para a gente ter ideia do tempo que nós estamos do Apocalipse? Então, eu queria explicar para você aqui o que a Bíblia fala sobre a duração de uma geração. Salmo 90, versículo 10, ou Salmo 90, 10, diz o seguinte, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, uma geração pode chegar a 70 anos, pela sua robustez, 80. Mas nós vemos que hoje uma geração ela pode chegar a 100. Raramente mais chega. Então, vamos calcular de 1948, que foi o cumprimento da profecia de Ezequiel 37, da parábola da figueira, de Isaías 66, versículo 8. Vamos contar para a gente ter ideia de quanto tempo essa geração do fim, aonde ela se encontra no estado atual da história. Vamos lá. Vamos contar 70 anos o que passar de sem fado, contando de 48. 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. Então, até 2018 tem 70 anos do cumprimento de Ezequiel 37, da geração do fim, que viu o Estado judeu e Jerusalém se tornar novamente, Israel se tornar novamente uma nação. Então, nós estamos dentro do perfil, do parâmetro de que essa geração é a geração que encontra-se como nunca antes na história da humanidade, uma geração do fim dos tempos, a geração do Apocalipse, a geração do arrebatamento. Depois eu vou fazer um vídeo explicando se o arrebatamento é bíblico ou não. Fique tranquilo, talvez seja o próximo vídeo. Deixa aí no comentário se você quer que eu explique isso. 70 anos dá 2018, certo? O que passa disso é enfado. 2028, 80. Opa, 2028 está dentro, exatamente dentro do período da Agenda 2030 da ONU. Vocês sabem muito bem que essa agenda é a antecipação, nós falamos aí,
do governo único, das coisas legais para a humanidade, um mundo mais ecológico, tudo de bom, tudo do melhor, né? Então, 2028, 80 anos, 2038, 90, 2048, 100 anos. Então, até 2048, nós temos base fiel às escrituras profética e bíblica para entender que o Apocalipse pode iniciar dentro desse período. Então, se até 2048 seria um período bíblico para acreditarmos que o Apocalipse pode iniciar, digamos que o arrebatamento aconteça no início, antes ali do Apocalipse. Então, vocês estão entendendo o tempo que nós estamos profeticamente? O negócio é muito sério, minha gente, é muito sério. Então, teoricamente, teríamos até 2041. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2048 fecharia os 7 anos de tribulação. Isso que eu estou passando para vocês aqui é Bíblia, não é nenhuma heresia, beleza? Então vamos ver algumas coisas mais interessantes aqui. Eu vou explicar para vocês por que o governo de Israel hoje, ele não é um governo bíblico, ele não é um governo, não é um Estado judeu. Hoje, você vai se assustar com isso, tá aí. O governo de Israel atual é uma democracia secular, que oficialmente não afirma depender do Deus da Bíblia. Quando o Estado de Israel foi formado em 48, os israelenses não atribuíram implicitamente o crédito a Deus por esse acontecimento. De fato, nem o nome de Deus, nem mesmo a palavra Deus foram mencionados no texto original da Declaração de Independência. Então, até o presente momento, o Estado de Israel atual fundamenta sua reivindicação de existência com base em uma resolução da ONU e nos direitos naturais históricos do povo judeu. No entanto, apesar disso, o governo israelense não atribuiu o cumprimento dessa conquista ao Deus da Bíblia. Então seria razoável esperar que o Deus da Bíblia realizasse o milagre profético, o maior milagre profético do século XX em favor de um povo que se recusa a dar-lhe o crédito por esse acontecimento? Sim, como eu disse aqui no começo de tudo aqui, uma das principais razões para o Apocalipse é trazer Israel de volta aos caminhos do Criador e fazer com que Israel reconheça o Messias. Isso é fato. Eles precisam reconhecer o Messias. É fato, gente. Isso eu não tenho como excluir da Bíblia. Eu não gosto de Israel, detesto Israel. Lamento, mas as escrituras têm que se cumprir. Não tem jeito, entendeu? Tem um livro chamado Great Moments in Jewish History. Grandes momentos da história judaica. Ele diz o seguinte, o texto final. Mesmo a 1h da tarde, quando o Conselho Nacional se reuniu, seus membros não conseguiam entrar num acordo sobre que palavras usar na declaração do estabelecimento do Estado. Judeus conservadores queriam que fosse feita uma referência ao Deus de Israel, e os secularistas não concordaram. Ben-Gurion cedeu e decidiu que seria usada a palavra rocha em vez de Deus. Então vocês veem claramente que Deus foi excluído de toda essa situação e do contexto profético pelo próprio povo judeu, pelo seu povo. Então ele foi excluído. Eu não tenho nada contra judeus, sou amigo de rabinos, sou amigo de muitos judeus, o que eu estou falando aqui é um fato histórico. Então nasceu o hino de Israel após 1948, que exatamente os judeus, esses que nós falamos aqui, conservadores, eles simplesmente entoaram um novo cântico. Rolou de Baleva, Beni Rimá, Nefesherud, Romia, Olefarratei Mizrak, Kadrimá, Rain Letizion, Zouviria, Olohavidatikva Terrenu, Haatikva, Bashnuapel Pachaim, Iriotamiroshi, Beahatzenu, Heretzion, Yerushalayim. O hino foi cantado, foi entoado, Israel passou a ter um novo hino e, a partir dali, uma nova nação surgiu. Tudo isso cumpriu-se até aqui, beleza? A última profecia cumpriu-se e deu-se início à dança das cadeiras. De 48 para cá, os globalistas têm vindo com desespero para o cumprimento da agenda
de forma totalitária, até porque o mundo espiritual sabe o tempo do fim, sabe quando chegará o tempo do fim. Isso é óbvio, isso é notório, você sabe disso. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para refletir aqui no mundo material. Então isso vai acontecer, pessoal. As coisas vão chegar ao momento final. Eu acredito fielmente que esta geração que nós vivemos é a geração do fim, é a geração do arrebatamento, é a geração das coisas vão acontecer. E eu vou explicar para vocês sobre o arrebatamento, se ele é bíblico ou não, o que você precisa aprender realmente sobre isso. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever também aqui em nosso canal para que nós venhamos a gerar mais conteúdos profundos como esse para o seu aprendizado. Tá beleza? E não esqueça também de nos seguir. E desde já o meu desejo é que Deus te abençoe e continue abençoando sua vida, sua família. E até o próximo vídeo.